Muito bem, graças a Deus, deu tudo certo, porque a conexão não está querendo ajudar muito hoje, sabe, queridos? Mas eu creio nos planos e nos propósitos do Senhor se cumprindo na minha e na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Hoje é dia 20 de fevereiro, queridos, e me diz uma coisa, como é que você está hoje? Você está bem? Você está firme? Deixa eu te falar, ainda que nem tudo esteja como você gostaria, ainda que nem tudo esteja como você gostaria, creia, continue semeando a tua semente, porque vai chegar o tempo da colheita, queridos. O nosso próprio Deus, na sua palavra nos garante isso, queridos. Nós vamos semear. O homem vai escolher o que ele vai semear, queridos? Mas certamente é certa a colheita. Então tem algo que nós precisamos entender. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é certa nas nossas vidas. Então nós devemos ter esse entendimento de que vai chegar a nossa hora. Então não desanime, em nome de Jesus, que hoje você possa ser renovado. Andressa, bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus, que você possa ser renovado e renovada, e onde você estiver agora, tá bom? Em nome de Jesus, porque a vontade de Deus para a sua vida é que você viva o melhor nessa terra, E a vontade de Deus, como está em Romanos 12:2, diz que a vontade dele para nós é boa, é perfeita e é agradável. Agora, para que nós venhamos experimentar essa vida, queridos, nós precisamos deixar a palavra dele, a palavra de Deus, renovar a nossa mente, queridos. Nós precisamos do renovo na nossa mente. E sabe como é que a nossa mente é renovada? Quando nós tiramos pensamentos velhos, coisas que não agradam a Deus, e deixamos a sua palavra, olha, a palavra dele, que é poder para nós, queridos, é o próprio poder em manifestação. Quando nós damos atenção e consideramos essa palavra, ela realmente vem causar um efeito e vem transformar as nossas vidas, amém? Então, olha, para você que está aqui ou pelo canal do Exalando Vida Oficial, ou então pelo meu canal pessoal, Mayara Mello, querido, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, saiba de uma coisa, a vontade de Deus é que você viva isso, experimente isso. Agora, para que você também queira isso para você, vem comigo junto com esse devocional aí, que nós estamos nesse propósito no ano de 2021. Queridos, qual é a nossa hashtag que nós estamos usando? Que foi uma direção do Senhor. É que nós viveremos no ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E para que nós venhamos viver o melhor ano da nossa vida, precisamos fazer, queridos, esse cronograma é simples, é só isso, exatamente, é deixar a palavra de Deus ser a nossa instrução para tudo, para todas as coisas, queridos, como está em Salmo 119, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos dessa palavra nos direcionando em todas as coisas, queridos, como ser uma melhor mãe, como ser uma melhor profissional, como administrar melhor o dinheiro, como ser um melhor ministro do evangelho, como responder ou corresponder ao Senhor no chamado que Ele tem para as nossas vidas, como descobrir o chamado. Queridos, tudo que você pensar, a palavra de Deus tem uma resposta, tem um respaldo, e é por isso que eu convido você a vir comigo, porque através da instrução você vai parar de fazer escolhas erradas. Através da revelação da palavra de Deus você vai ser mais assertivo nas suas escolhas e decisões que nós precisamos tomar todos os dias, queridos. Então é essa a proposta de Deus, se revelar a nós através da sua palavra, tá bom? Então hoje nós estamos no 51º dia, queridos, já estamos em 51 dias de propósito e nós estamos avançando para que dia? Quando é que vai terminar o nosso propósito? O nosso propósito se encerra no dia 31 de dezembro. Então não desanima. Não, nós ainda estamos em fevereiro. Você precisa ser forte. Vamos juntos aí até 31 de dezembro pegando firme. Como eu sempre digo, olha, eu sempre vou estar falando com vocês aqui acerca de qual Bíblia que eu estou usando. Então, olha, eu estou usando a versão Viva, que é uma versão linguagem fácil, Ela é considerada linguagem fácil, linguagem hoje em dia. Então, olha, você todos os dias vai pegar a Bíblia, vai ler os capítulos específicos que o cronograma, que também está disponível aqui, está mencionando, 2, 3, 4 capítulos. Hoje, por exemplo, 51º dia, só 2 capítulos, capítulo
capítulo 25 e capítulo 26 do livro de Números, que é onde nós estamos hoje. Além, então, de eu estar sempre colocando o título, né, mencionando para você quais são os capítulos, eu também faço um resumo, né? Se você também quiser fazer isso, eu faço um resumo dos capítulos e passo para cada um de vocês todos os dias aquele resumo, aquele feedback do que os capítulos estão falando. Então, para isso, para aumentar mais o entendimento para você, para quando você for fazer a leitura, fazer mais sentido para você. Por exemplo, hoje no capítulo 26 de Números, queridos, vai estar falando sobre o recenseamento dos homens ali de Israel, das tribos, né, que foram separadas para a guerra. Então, por exemplo, se você pega um capítulo desse sozinho em casa, você fica desesperado. Porque você vai falar, o que está falando isso? Meu Deus, para que tanto nome? E resumindo, acaba desanimando mesmo, né? Então, se você pega junto comigo, você me anima, eu te animo daí também, nós vamos juntos e eu te explico o que está acontecendo. Então vai ser muito bom, queridos. Olha, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Não queira viver uma vida independente. Você precisa estar realmente conectado a pessoas, né? Isso é bíblico, né? A própria palavra do Senhor nos diz que é melhor ser dois do que ser um. A palavra de Deus também diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Então eu sei, nós precisamos fazer alianças certas, claro, né, queridos? Mas assim, estar aliançado com pessoas que nos levam a Deus, que nos conectam a Deus, que querem mais de Deus, e enfim, que tenham uma unção de Deus, faz com que a gente, sem dúvida nenhuma, acesse, né, todas as promessas de Deus de uma maneira mais eficaz, mais rápida, né? O pastor Tiago Brunet diz isso, né, nos seus livros, em muitas ministrações dele, ele fala sobre isso, né, essas conexões realmente que vai nos direcionando. Quem é que está mentoreando a gente? Quem é que está nos ajudando? Então, estou citando ele porque eu estou fazendo uma leitura de alguns livros dele, livros fantásticos, mas assim, eu acho super importante que você saiba que é sim de fundamental importância, primeiro, você congregar, segundo, você realmente estar aliançado com pessoas que querem mais de Deus e que te aproximam mais de Deus. A contrapartida é real, se tiver também pessoas que não estão te aproximando muito de Deus, que os pensamentos dessa pessoa são divergentes dos teus, daquilo que você determina como propósito, como mudança para você, queridos, o melhor, sem dúvida, é você se afastar. Por quê? Porque tem realmente pessoas que acabam nos conectando a destinos, né, e a situações ruins, e não é o que você quer para você, eu tenho certeza. Então, se você quer avançar, prosperar na sua vida, faça boas alianças, boas conexões, seja seletivo com as pessoas que você compartilha a sua vida e com as pessoas que você também recebe, né, direcionamentos, orações, conselhos, né, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar o rumo da sua história, tá bom? Fechado esse parêntese agora, né, porque hoje eu tô assim demais, assim, né, já falei muito no sentido de estar demais, já falei muito, né, deixa então fazer uma oração pela sua vida nesse dia, tá bom? E daqui a pouquinho vamos para o nosso propósito, capítulos 25 e 26 do livro de Números. Então, se você também já quiser pegar a sua Bíblia, ótimo, porque na medida em que eu for mencionando, você também já vai passando o dedo aí na sua Bíblia, acompanhando, né, pega uma caneta, um marca-texto e já vai recebendo tudo de Deus aí nessa noite. Edna, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deixa eu orar pela vida de cada um de vocês que aqui estão, tá bom? Se você puder, pega uma água também, porque assim, eu como falo bastante, né, eu preciso beber água, mas você também que não está falando, está só recebendo, beba água também, cuide desse templo aí, desse corpo que é morada, habitada do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Se você puder, fecha os teus olhos agora, tá? Eu vou ministrar uma oração sobre a tua vida, pela tua vida também. Pai, nós somos gratos ao Senhor, muito gratos ao Senhor por mais um dia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada porque até aqui o Senhor nos livrou de todo o mal, Pai. E nós cremos que todos os planos do inimigo contra as nossas vidas, Pai, todos os planos dos nossos adversários, Pai, contra nós, foram cancelados em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos mostrado e tem se revelado a nós, Pai. E, Pai, sem dúvida alguma, a tua vontade para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Fala ao coração desse homem, ao coração dessa mulher nessa noite, Pai, para que cada um deles percebam que o Senhor, como um bom Pai,
sabe dar coisas boas a nós que somos seus filhos e filhas. Senhor, que cada um, Pai, que me ouve agora possa entender que o Senhor não é um Deus de migalhas, que o Senhor é um Deus que tem o melhor para a vida de cada um de nós. Então que cada um de nós possa ter nessa noite o entendimento, Pai, expandido. Sabe, Pai, que mentes, Pai, sejam expandidas no teu conhecimento, na sabedoria que vem do Senhor, Pai, para que eles entendam que o Senhor tem o melhor para a vida deles, Pai. Que haja uma transformação em nome de Jesus, que haja uma transformação na mentalidade, nos sentimentos, nas emoções, Pai. Que haja uma transformação em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida de cada um deles, para que eles sejam renovados, para que elas sejam renovadas, para aqueles que estão sem força, para aquelas que estão abatidas, Pai, que nessa noite possa receber do alto, Pai, um refrigério, para que possam receber nesse dia, Pai, um socorro do Senhor, para que saibam que não estão sozinhas, Pai. A sua palavra nos diz que há um tempo determinado e há um propósito para todas as coisas, e com toda certeza, Pai, esse é um dia, essa é uma noite, que não é uma coincidência estarmos aqui conectados uns com os outros, há um propósito, Pai. O Senhor tem um propósito na vida desse homem e dessa mulher que estão comigo aqui agora recebendo essa oração. Então que o teu Santo Espírito alcance cada um deles, Pai, tirando toda acusação, todo peso, tirando, Pai querido, todo fardo pesado das costas, Pai, e eles entendendo, Pai, elas entendendo que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas, que não é tarde não, é tempo, é um tempo oportuno, e hoje foi o dia que o Senhor preparou para que uma nova fase, que um novo tempo se inicie, Pai. É o que eu ministro sobre a vida de cada um deles, um novo tempo chegando, um tempo de renovo, um novo tempo acontecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então que bom que você tá aí, receba porque é de Deus para sua vida, tá bom? Vamos lá. Então hoje, 51º dia, 51 dias já estamos aqui desse propósito para esse ano de 2021, e eu quero falar com vocês, queridos, sobre o capítulo 25 do livro de Números, tá bom? Ontem nós terminamos, deixa eu pegar aqui o resumão para contar para vocês. Ontem nós terminamos, queridos, fazendo menção, contando ali a questão de Balaão, né? Balaão ali, um homem de Deus, usado por Deus, foi ali, profetizou muitas coisas, e por último ali, já no finalzinho do capítulo 25, o que ele falou? Balaão falou o que aconteceria no futuro, né? Ele contou para o povo ali o que aconteceria no futuro. E o que ele contou? Ele disse que inclusive o povo de Moabe, né, os moabitas, eles seriam esmagados, seriam destruídos. Falou sobre os queneus, os amalequitas, tudo isso no finalzinho do capítulo 24, desculpa, eu falei 25, capítulo 24. Ok, então já no capítulo 25 já começa mudando o rumo aqui da história. No capítulo 25 começa dizendo que quando o povo de Israel estava em Sitim, era o nome da cidade, os homens como se fosse o território, não era a cidade, porque eles estavam no deserto, lembra? Eles estavam no deserto, eles deixaram de desfrutar da terra de Canaã por causa da desobediência, e o Senhor deu ordem para que eles fossem no deserto. Então já tem de uns 2 dias para cá, nós já estamos falando dessa mudança deles, né? Desculpa, que eles já estavam no deserto. Então aqui eles permaneciam no deserto. Sitim era um lugar onde eles estavam ali, amém, queridos? Deixa eu beber uma aguinha. E aí o que aconteceu? O povo de Israel começou a desobedecer ao Senhor mais uma vez. Logo aqui no início do capítulo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens de Israel começaram a se envolver com imoralidade sexual com as moabitas, as mulheres moabitas, queridos. E aqui o Senhor já tinha dado, olha, se nós formos observar os capítulos anteriores aqui do nosso devocional, nós vamos perceber que o Senhor sempre deu essa instrução sobre cada um se preservar, né, queridos? Não se misturar com aqueles que o Senhor já havia recusado. E sem dúvida nenhuma aqui, os moabitas eram um povo que não agradava a Deus, eles serviam a outros deuses. E sabe o que aconteceu? Não satisfeito
satisfeitos em terem ficado com as mulheres moabitas, elas convenceram os homens a adorar os outros deuses. É o que está dizendo aqui a palavra, ó. Não satisfeito, né? Eles começaram a oferecer sacrifícios aqui para os deuses moabitas, e mais do que isso, daqui a pouco eles já estavam participando das festas, celebrando junto com esses deuses que eram dos moabitas. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ficou irado com aquele povo, porque assim, queridos, deu pouco tempo, quase todo, a palavra diz na verdade todo, né? Todo o povo de Israel estava ali adorando a outros deuses. Agora você pensa comigo, queridos, depois de tantos sinais, tantas coisas, até mesmo aqui antes, ó, no capítulo 24, quantas promessas, quantas vitórias Deus estava dando ao povo israelita, e aí o povo vai e faz uma coisa dessa, gente, como é que pode, né? Assim, essa questão da desobediência é algo muito sério, né? Infelizmente, nós vemos aqui desde esses primeiros livros aqui, tudo isso daí acontecendo, o Senhor dando instrução ao povo e o povo desobedecendo ao que Deus estava falando. Ok, então a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, no versículo 4, que Deus então deu uma ordem para Moisés, falou o seguinte: olha, eu quero que você reúna todos os líderes aqui das tribos e que você mande enforcar, olha esse povo aí, que você mande enforcar à luz do dia, para que a minha ira passe, porque eu estou muito irado com esse povo, queridos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés dá essa ordem aos juízes de Israel, né? E cada um deles deveria matar os homens das tribos, né? Cada um matando das suas tribos que estavam adorando ao deus Baal ali, ao deus dos moabitas, né, queridos? E não bastando, teve um israelita que ele foi lá, ainda trouxe para o acampamento do povo de Israel uma moabita. Só que a palavra do Senhor nos diz que que um dos filhos de Eleazar, que era o filho de Arão, havia assumido aqui, né? Finéias, ele viu, né? Ele viu quando eles entraram. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi atrás desse israelita junto com essa mulher moabita e matou os dois, queridos, com uma lança, porque assim era uma afronta, entende? Era uma afronta a Deus, porque Deus já havia falado para não fazer aquilo. Então, não bastando os outros que estavam indo para lá, né, para os moabes, para habitar com as mulheres e enfim e adorar os outros deuses, teve um que foi mais ousado ainda, né, e trouxe para dentro do acampamento de Israel. Então, por isso, o filho aqui de Eleazar, Finéias, ele teve essa atitude. E a palavra do Senhor vai nos dizer, que ele diz que por causa dessa atitude, ele teve muita honra, viu? Diante do Senhor, porque o Senhor viu que ele considerou a Deus, né? Ele considerou a instrução que estava vindo de Deus ali. Outra coisa que aconteceu aqui também, que é bem importante eu te falar, que nessa época aqui estava acontecendo uma praga, e essa praga havia matado mais de 24 mil pessoas em decorrência dessa praga, né? Então o Senhor disse a Moisés, né, acerca de Finéias, né, falando que se agradou do que ele fez, e que por causa disso, né, exatamente diz isso no versículo 12, que por causa disso o Senhor iria estabelecer com ele agora uma aliança de paz, né? Porque aquilo que ele fez agradou muito ao Senhor. Então não somente ele, como a descendência dele, eles iriam ter uma aliança para sempre, o Senhor disse aqui. Queridos, e para finalizar já o capítulo 25, sabe como é que terminou? A palavra do Senhor nos dizendo aqui que o nome daquele israelita que chegou com a midianita, o nome dele era... o nome da midianita era Zinri, e o nome dele... o nome dele, do israelita, era Zinri, e o nome da moabita era Cosbi. Por que eu estou mencionando aqui para vocês? Porque a Bíblia faz menção, agora já no finalzinho, você vai perceber que o Senhor disse para Moisés, ataquem os midianitas e os destruam, porque eles prejudicaram vocês quando os enganaram, no caso de Cosbi, né, e de Peor, que era filho do líder do midianita. Então, olha só o que o Senhor disse aqui, disse mais uma coisa para eles. No capítulo 26 já começa dizendo, né, que assim que terminou a praga, o Senhor disse para Moisés e para Eleazar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para não ficar confuso para você. Mencionei então os nomes aqui dos dois que entraram no acampamento de Israel, porque o próprio Deus depois faz menção para Moisés deles dois. Então olha o que o Senhor diz, vá lá, ataquem os midianitas e os destruam, porque eles prejudicaram vocês quando enganaram, no caso de Peor e Cosbi,
que era filha do líder midianita, né? Mulher do povo deles, que foi morta no tempo aqui da praga, quando houve no monte de Peor. Então, Peor aqui, queridos, era outro local, tá bom? Só para você separar aqui, não ficar confuso aí para você. Ok, capítulo 26 já começa dizendo o seguinte: depois que terminou a praga, então, como eu estava dizendo, o Senhor fez uma aliança com Moisés e também com Eleazar, que era filho do sacerdote Arão, que Arão morreu. Vocês lembram que Arão morreu nos capítulos anteriores, né? Nós fizemos menção que Arão morreu, e ali quando ele subiu no monte, né, que Moisés subiu, o próprio Deus mandou passar as vestes dele para o seu filho Eleazar, que assumiu o posto, tá bom? Então é isso que nós estamos falando aqui. Então, falou o seguinte para eles, ó, façam uma separação, o recenseamento, né? Talvez esteja assim na tua Bíblia. E façam essa separação dos homens acima de 20 anos, que sejam das tribos de Israel, né? De 20 anos para cima, e que sejam capazes de irem para a guerra. Então, queridos, do versículo você perceberá que essa contagem, né? Ela foi feita e que aqui do versículo, ó, vou falar para você de qual versículo a qual versículo falou dessa separação, para quando você for ler, você não ficar desesperado aí. Do versículo 5 ao versículo 50. Do versículo 5 ao versículo 50 do capítulo 26, vai fazer menção desses homens que foram separados de acordo com a instrução que Deus deu para Moisés e para Eleazar. Então Deus deu a instrução para ele falando, vai até lá, fala com o povo de Israel, cada um da sua tribo, para separar os homens acima de 20 anos que sejam capazes de ir para a guerra. Ok, eles vão lá, né, e falam para eles o que eles deveriam fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Israel, ou seja, o povo de Israel já estava acampado nas campinas de Moabe, que ficava perto do Rio Jordão. Do outro lado ali ficava do outro lado ficava Jericó, tá bom? Então, passando para você a localização de onde o povo estava, porque quando você for fazer a leitura, você perceberá que também vai estar aí. Então, como eu disse, você vai ver que todos esses capítulos vai estar fazendo menção aqui dos descendentes e como foram feitas a separação por tribos. Então, começa os descendentes de Ruben. Dizem que depois, a palavra vai nos dizer que depois da contagem foram 43.730 homens separados. Vai falar sobre o filho de Palu, que foi Eliabe, e os filhos de Eliabe, que quando fizeram essa contagem aqui, queridos, no final das contas, aqui vai estar acontecendo algo. Vocês lembram também que em 2 capítulos anteriores nós falamos sobre homens que se levantaram contra Moisés e Arão. E ali, queridos, Moisés falou com o Senhor, fez uma prova com o Senhor. E ali, queridos, por eles terem afrontado eles, Moisés falou que o chão iria se abrir, que eles seriam engolidos. Vocês ainda lembram disso? Pois é. Aqui está fazendo menção desses homens. Quem foram esses homens? Foram Datã, né? Ó, deixa eu falar para você o nome dos 3 aqui, ó. Aqui, ó, foi Coré, ó, juntamente com Coré, Datã e Abirão. Foram esses 3, com mais 250 homens, que eles estavam ali na tenda, o chão se abriu e eles foram engolidos pela terra, queridos, porque eles afrontaram Moisés e Arão ali, né? E o Senhor então honrou tudo aquilo que Moisés havia falado que iria acontecer com eles, queridos, e foi isso. Só abrindo um parênteses para você, porque no capítulo 26 vai estar aí, tá bom? Então vamos avançar para a gente finalizar. Então, ó, os descendentes de Simeão deram um total de 22.200 homens. Os descendentes de Gade foram um total de 40.500 homens. Os descendentes de Judá foram um total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar foram um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon deu um total de 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo o seu grupo familiar, porque José foi separado também por grupos, né, queridos? O de Manassés deu um total de 52.700 homens. Os de Efraim deram um total de 32.500 homens. Os de Benjamim, por exemplo, que aqui também já são os descendentes, né? Os descendentes aqui, isso, os descendentes de José também. Os de Benjamim deu um total de
45.600 homens. Os descendentes de Dan deu um total de 64.400 homens. Os descendentes de Azer deu um total de 53.400 homens. E já para finalizar, o de Naftali deu um total de 45.400 homens. Então, capítulo 26, quase que inteiro, você vai perceber que está falando dessa separação dos homens de cada tribo para irem para a guerra. Mas não parou aí, eu vou te contar como é que terminou. Já estamos finalizando aqui o capítulo 26 e vamos terminar o devocional de hoje, tá? O total de homens separados aqui nessa contagem, versículo 51 vai nos dizer que foi um total de 601.730 homens separados para a guerra. Aí não parou aqui. O Senhor ainda deu uma instrução para Moisés. Falou, agora, feita essa separação, o recenseamento, né? Você vai separar em 2 grupos. Você vai separar os das tribos maiores e os das tribos menores. Assim, as maiores terras, você vai fazer um sorteio com os de maiores, os que forem maiores, e os menores vai ser feito os sorteios com as menores terras. Ok, mas por que isso é importante você saber? Que após esse sorteio foi feita a separação agora dos da tribo de Levi. Exatamente, tribo de Levi, na verdade os levitas, né, que foi um outro povo separado, que nós também fizemos menção deles, né, falando que o Senhor havia separado eles para que eles cuidassem ali dos utensílios do tabernáculo, lembra? Eles não poderiam tocar, mas eles seriam um povo separados para servir os sacerdotes, né, queridos? E os levitas seriam alguém que seriam cuidados pelo próprio Deus, sustentados, né, pelo próprio Deus. A sua palavra nos disse isso em capítulos anteriores. Então aqui também fizeram a separação entre os levitas, né? Então eram 3 grupos dos levitas: os gersonitas, que eram dos Gersos, os coatitas, que era de Coate, e os meratitas, que vinham de Merari. Outra coisa importante é que tinha um outro grupo aqui, e eu quero só comentar com você que você vai perceber que aqui é meio que a genealogia, né? Que veio Arão, que veio Moisés, né? E que por final das contas aqui, também vai contar dos dois filhos de Arão que acabaram morrendo porque não cuidaram em fazer o sacrifício, a oferta, como o Senhor havia falado, tá? Então olha só. Falamos dos 3 grupos, né? E versículo 58 diz assim: E também havia os seguintes grupos de famílias entre os levitas: os libinitas, os hebronitas, os malitas, os musistas e os coreístas. Os de Coates era o pai de Arão, que era irmão de Moisés. De Anrão. Quando Levi estava no Egito, ele teve uma filha chamada Joquebede, que casou com Anrão, filho de Coate. Então, olha, o casamento de Anrão com Joquebede geraram então aí, né, Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú, são os 2 filhos que eu comentei com você, eles morreram porque ofereceram algo que não agradou ao Senhor de qualquer jeito, né? Ofereceram oferta de qualquer forma e não agradou ao Senhor. Achei importante contar isso aqui para você porque é a genealogia, para você entender aqui, né? Quem que era pai de quem, que nasceu de onde, mais ou menos assim, tá bom? E para finalizar hoje, uma coisa que me chocou, fiquei chocada quando eu li isso daqui. Porque foi feita toda essa separação de pessoas, não foi? Foi, o Senhor mandou separar para a guerra, tudo certinho. Só que você lembra que o Senhor já tinha falado que o povo iria morrer no deserto? Você lembra disso? Pois é, porque eles desobedeceram ao Senhor, não é de hoje, né? Não foi só essa situação aqui dos moabitas, não. Não era de hoje que o povo já estava desobedecendo a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que o total de levitas ali contados deram 23 mil. E, outra coisa, os levitas, eles não receberiam propriedades, tá? Lembra que foi feita a distribuição das terras? Os levitas, eles não iriam ter propriedades, porque o Senhor também já havia falado sobre isso com eles, tá bom? Eles eram sustentados, mas eles mesmos não precisariam ter posses, ter terras, tá? Porque o Senhor já havia dado essa ordem. E aqui, queridos, para finalizar, a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo bem, foi feita essa contagem, deu tudo certo, né? Só que, queridos, o Senhor fez uma observação aqui com Moisés. Olha só, nenhum deles estava entre os israelitas, apesar de ter sido feita essa separação, porque o Senhor já havia dito que nenhum daqueles israelitas iriam prevalecer. E a palavra diz que todos eles morreram no deserto. Todos eles morreram no deserto, exceto, ou seja, menos
Josué e Caleb, que era o filho de Jefoné. Porque Deus havia falado com eles dois, lembra? 12 espias foram enviados para a terra de Canaã, 10 voltaram com um relatório negativo, somente Caleb e Josué acreditaram no que o Senhor havia prometido. Lembra de tudo isso? Pois é. Então, por causa dessa promessa que o Senhor fez com eles, todos os outros israelitas morreram, mas Josué e Caleb ficaram firmes aqui, de acordo com a instrução que Deus havia dado para eles desfrutarem, você perceberá lá na frente, das promessas que o Senhor havia feito a eles, tá bom? E assim nós finalizamos hoje o nosso devocional. Tô aqui tentando arrumar esse cabelo para ficar ótimo aqui, né, na imagem, queridos, porque tá só Jesus na causa, né? E assim nós terminamos hoje o nosso 51º dia. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos aqui. Amanhã nós vamos fazer algo diferente. Vamos continuar o nosso devocional cedinho. 6:30 da manhã estamos aqui firmes e fortes para falar dessa palavra poderosa, amém? E outra coisa, vamos firmes nesse propósito, porque 2021 será o melhor ano da sua vida. Tem muita coisa boa para chegar. Então não desanime, não desista. Vamos juntos que grandes coisas vão acontecer, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau, tchau.